Vejamos a palavra dessa manhã. A palavra dessa manhã está em Atos, capítulo 9, verso 20 ao verso 26 ao verso 31, tá? Atos, capítulo 9, verso 26 ao verso 31. Vamos fazer a leitura de forma responsiva, tá? Eu vou começar a leitura desse texto. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Amém. Amado irmão, a gente imagina que ao encontrarmos Cristo Jesus em nossa vida, todos os problemas estão solucionados. Porque a gente pensa, se Deus é poderoso, todas as coisas que acontecem na minha vida hão de sumir, todos os problemas hão de desaparecer, todas as minhas preocupações hão de ser solucionadas. No entanto, não é isso que acontece conosco. Ao invés de vermos os problemas solucionados, as preocupações cada vez menores, encontramos a nossa vida cada vez mais difícil, cada vez mais em tormentas, cada vez mais em dificuldade. A palavra de hoje trata a situação de Saulo, esse homem que fora pego por Deus, pego pelo Senhor, a fim de que levasse o evangelho aos gentios. Então imagine esse cenário. Você pensa, se Deus escolheu esse homem chamado Paulo, para a obra missionária, para o Missio Dei de Deus, a lógica que nós esperamos é que todas as coisas possam fluir, possam acontecer de forma maravilhosa. Mas, irmãos, não é isso que acontece na vida de Paulo. Não é isso que acontece. Por quê, irmãos? Porque a gente vê na palavra de hoje, verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Ele busca juntar-se com os discípulos do Senhor. Então imagina, as pessoas conheciam a figura de Saulo, aquele homem que vorazmente perseguia os cristãos. Ao encontrar esse homem, eles associam esse homem àquela imagem anterior de sua vida. Aquele perseguidor, aquele homem vil que maltratava os fiéis. Então imaginem. A palavra diz, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Havia uma descrença predominante naquele tempo em relação aos discípulos que tinham em relação a Paulo. Então a gente imagina, poxa, se Paulo converteu agora a sua vida para o Senhor, os discípulos têm que receber com grande júbilo e alegria. Essa é lógica. É lógica, é a nossa expectativa. Muitas vezes a gente tem essa expectativa em relação à igreja também. A gente tem a expectativa de que se a igreja tem que ser perfeita. Irmão, a igreja não é perfeita. A igreja só será perfeita na segunda vinda do Senhor Jesus. Por quê? Todos nós aqui, claro, somos justos, fomos justificados pela morte de Cristo Jesus. Não é uma justiça inerente em nós, uma justiça imputada pelo poder de Deus sobre a nossa vida. Mas, mesmo sendo justificados, nós vivemos um mundo vil. Você continua a pecar, eu continuo a pecar. Isso nos torna, mais uma vez, pecadores. Isso nos mostra mais uma vez que, quando nós encontramos Cristo Jesus, a gente imagina que todas as coisas vão fluir,
como uma embarcação no mar de vento em popa, seguindo rumo à direção ao alvo, mas isso não acontece conosco. A gente encontra guerra espiritual. Irmão, a vida espiritual, ela possui guerras. Você passa por guerras espirituais todos os dias. Todos os dias. Não é porque, o pastor Samuel, ele é pastor, que ele não passa por uma guerra espiritual. Eu também passo por guerras espirituais. Como você passa por guerras espirituais. Como cada um aqui enfrenta no seu dia a dia uma guerra constante, uma luta interna constante e em todo momento, forjando você para que você creia no Senhor Jesus Cristo. E também muitas vezes o diabo quer derrubar a sua vida. Ele quer acabar com você, ele quer que você se distancie da igreja, ele quer que você se distancie da comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Paulo, imagina, com júbilo e alegria, agora encontrei o Senhor Jesus, agora vou lá encontrar-se com meus irmãos discípulos, eu serei recebido com grande júbilo, porque agora eu tornei uma pessoa diferente. Mas a resposta não foi essa. A resposta foi totalmente contrária. Como a palavra de hoje mostra. As pessoas temiam. Imagina, irmãos, você chegar num lugar onde as pessoas sentem desconforto de te encontrá-lo. Imagina você estar num lugar onde as pessoas olham para você e dizem: poxa, por que ele está aqui conosco? Por que ele está aqui presente? Quem chamou esse homem? Era isso que estava acontecendo na vida de Saulo aqui. As pessoas, como a palavra diz, não acreditando que ele fosse discípulo. As pessoas não acreditavam, ele não é discípulo. Ele é um espião que está aqui nesse meio. Ele veio para pegar cada um de nós. Ele vai prejudicar a nossa comunidade. Ele vai prejudicar as pessoas que estão aqui. Ele vai denunciar cada um aqui para os sacerdotes. E vai nos levar presos. Irmãos, diante dessas perspectivas, o que você precisa entender? Que você está numa guerra espiritual. Seja bem-vindo à guerra espiritual. Nós todos aqui, irmãos, vivemos constantemente uma guerra espiritual. Por isso, irmãos, que a gente precisa viver a palavra de Deus. Por isso que você precisa, em todos os momentos, estar em comunhão com Deus. Lembra o fato do Pearl Harbor, né? Onde os japoneses, né, atacaram. Né? O momento era um momento em que ninguém esperava por um ataque. Estavam ali soldados descansando. Né? Pelo que eu sei, era um domingo. Ninguém esperava, isso aconteceu. Por quê, irmãos? Porque não esperavam tamanha força com que os inimigos fossem atacá-los. Nós vivemos, irmão, constantemente uma guerra espiritual. Por isso você precisa estar sempre em alerta. Mesmo dentro da comunidade. Paulo aqui mostra que ele estava sendo o quê? Entre aspas, rejeitado pelas pessoas. Agora eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que não tem tanto tempo nessa igreja, como eu talvez, não tenha medo do olhar crítico que as pessoas têm em relação a você. Pode existir, irmãos. Claro que vocês, irmãos amados, me tratam muito bem. Eu sinto como um pastor muito amado pela igreja. Mas, por outro lado, nós talvez olhamos para outras pessoas que vêm à nossa igreja, alguns outros membros que estão chegando e conhecendo a nossa igreja com um olhar mais crítico, com um olhar de julgamento. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para servir. Entenda, qual foi a falha desses homens? A falha desses discípulos era de que não acreditavam na transformação de Paulo. Mas essa é lógica, irmãos, tá? Essa é lógica. Da mesma maneira que algumas pessoas podem não acreditar na minha vida, na minha transformação, podem existir pessoas que não acreditam também na sua transformação.
Isso tem que ser provado o quê? Com o tempo, irmãos. Com o tempo. O tempo vai mostrar se você realmente é cristão ou não. O tempo vai provar se você realmente é integrante do reino de Deus ou não. E por isso, irmãos, não desista. Eu sei que alguns podem desistir. Pastor, eu fui à igreja, no começo eu fui bem recebido, mas com o tempo as pessoas não conversavam comigo, as pessoas não estavam nem aí. Irmão, veja Paulo, veja o que ele faz, irmão. Ele não está nem aí. Claro, ele deve ter ligado, deve ter ficado chateado. Mas ele persistiu. Persista, irmãos. Persista dentro da igreja. As pessoas realmente ficam feridas, né, nessa situação. Eu não fui muito bem acolhido naquela igreja. Não me receberam muito bem. As pessoas, o olhar das pessoas era um olhar de julgamento. Então não quero ir mais para lá. Se você tem esse pensamento, irmão ou irmã, mude e diga: eu vou permanecer aqui. Não importa o que falarem. Por quê? Eu quero adorar a Deus. Eu quero servir ao Senhor. O passado pode nos condenar, irmãos. O momento em que o passado te condena, você tem que olhar para quê? Para a graça de Deus. Irmãos, Paulo viveu assim. Você acha? O passado dele condenava, as pessoas estavam condenando Paulo, aquele homem que perseguiu cristãos, aquele homem então viu estar aqui conosco, o passado estava ali presente na vida dele naquele momento. E nesse momento o que você precisa fazer? Olhar para a graça. Olha para a graça de Deus. Irmão, você tem que vir à igreja, não olhando para as pessoas, olhe para o Senhor. Eu também, irmãos, eu sou pastor. Eu tenho que cuidar do rebanho que o Senhor me permitiu, que são os irmãos aqui. Mas tem hora que eu posso olhar para você e dizer: poxa, não há esperança. Tem hora que eu posso olhar para o fulano e dizer: nossa, o que é isso, meu Deus? Não tem futuro. Não, irmãos, nesse momento tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, irmão? Olha para o Senhor. Olha para a graça divina que moldou a sua vida. Olha para a graça de Deus que transformou a sua vida. É isso que eu faço, irmão. Porque as pessoas também diziam: Samuel não vai mudar a vida dele, não. Esse é vagabundo de primeira. Não vai mudar. Como Samuel virar pastor? Mas, irmãos, eu estou servindo a obra de Deus ainda. Estou aqui. Claro, não precisa provar nada para ninguém, mas agora as pessoas se conhecem. Poxa, Samuel realmente mudou. Olha, agora Samuel realmente é servo do Senhor. Tem amigos meus que não me chamam mais de Samuel, Samuel. Ele me chama, pastor Samuel. Não estou dizendo que eu quero ser tratado assim. Mas veja, a perspectiva mudou. Irmão, irmã, não desista da igreja. Entenda, esse é o lugar de graça que Deus permitiu para você. Esse é o lugar de graça. Eu também, irmãos, eu entendo. Esse é o lugar da graça que Deus me permitiu para poder pastorear, para poder trabalhar em prol do reino de Deus. E por isso, diante das rejeições, diante das adversidades, não tema, siga adiante. Siga ousadamente, buscando e servindo com ímpeto e com júbilo e alegria a obra do Senhor. Deus me trouxe nessa manhã, irmão, um consolo gigantesco ao meu coração. Eu senti o mover do Espírito em meu coração nessa manhã, de uma forma mais forte. Deus mostrando: Samuel, calma, não é você que vai trazer frutos a esse ministério. É eu, através da minha obra sobre a vida de cada um, que farei frutificar a vida de todos aqui. Irmão, isso me trouxe uma alegria tremenda. Porque, irmãos, essa obra não depende de mim. Esse ministério, nosso ministério português, não depende do pastor Samuel, mas dependemos de quem? De Deus. Dependemos do Senhor.
a sua bondade, as suas maravilhas, o coração de Deus é que direciona o nosso ministério. E por isso, nessa manhã, amado irmão, não perca a esperança que está no Senhor. Não perca. Não perca a esperança que você tem pela igreja. Parece, quem está ouvindo a palavra de hoje deve ter pensado, poxa, o pastor Samuel aqui, ele está direcionando essa palavra para mim. Você pode pensar. Né? Mas não é, irmão. Irmãos, é o texto que eu estou seguindo. É o texto de Atos que eu estou seguindo, tá, irmãos? Tá? Não estou mirando algumas pessoas para falar isso, não. Tá? É para todos nós. É para todos nós. A palavra de hoje mostra, irmãos. Paulo sendo rejeitado, mas ele persistiu e permaneceu. E você, amado irmão, se o passado te condena, você precisa olhar para a graça de Deus. Romanos não fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, irmão. As pessoas podem te condenar, mas Cristo não te condena mais, porque você está em Cristo Jesus. E por isso, lembre-se nesse momento, quando as pessoas te olharem de uma forma crítica, quando as pessoas te medirem, olhando para você como se você fosse um alienígena dentro dessa comunidade, lembre-se da graça do Senhor. Lembre-se de Cristo, lembre-se de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a palavra no verso 27 diz assim, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E a palavra segue dizendo, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Amém. O tema da palavra de hoje é ser tu um canal de bênção. Eu gostaria muito, irmãos, esse é o foco da palavra de hoje. Você precisa, amado irmão que está aqui, que se encontra aqui, ser um canal de bênção. A gente imagina que Saulo, ele encontrou Jesus e logo mudou a sua vida e passou a ser o grande apóstolo que ele é. Não, irmão. Ele precisou de intermediários. Ele precisou de pessoas maduras na fé que apoiassem esse homem. Quem era esse homem? A gente viu, algumas semanas atrás, Ananias. Ananias ajudou Paulo, irmãos. E agora nós vemos o texto de hoje. Quem está ajudando Paulo? Barnabé. Homens todos fiéis ao Senhor. Homens que estão ali, tementes a Deus, servindo a obra do Senhor. Desejo do fundo do meu coração, irmão e irmã amada que está nessa manhã aqui presente, seja um canal de bênção, seja você Barnabé, seja você Ananias, para as pessoas que querem se converter e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Seja você Barnabé, seja você Ananias. Um dia você já foi Paulo, um dia também você já foi Saulo. Por isso você precisa nesse momento agora viver como Barnabé, viver como Ananias, irmãos. Porque a gente vê, Barnabé abraçou Saulo, irmãos. Enquanto que todos estavam condenando aquele homem, com medo daquele homem, havia um homem ali, que temia ao Senhor e que sabia que ali estava acontecendo a obra do Espírito Santo. Ele vai lá, fala com Paulo e ele defende diante de todos os homens a vida daquele que haveria de ser o grande apóstolo do Senhor Jesus. Irmão, para você ser aquilo que você é agora, vocês tiveram a ajuda de várias pessoas. Irmãos, você para ser professor, alguns aqui são professores da escola dominical, para você ser professor, você passou também por outros professores. A nossa irmã Mônica, ela foi professora de vários de vocês aqui, imagino. Né? E agora vocês são professores, trabalhando junto. Imagino que muitos aqui já passaram, já conviveram
com bons professores. Vocês tiveram pessoas que fizeram essa ponte para a sua vida espiritual. Agora, o que nós precisamos fazer? Você também seja essa ponte. Seja essa ponte, a sua vida, para que você seja o quê? Um canal de bênção para as outras pessoas. Você precisa ser uma ponte para abençoar as pessoas, porque Jesus Cristo viveu assim. Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos o quê? Agora ter acesso a Deus Pai. Por meio de Cristo Jesus, não é por causa da tua força, não é por causa do teu conhecimento, não é por causa daquilo que você fez na obra do Senhor que te capacita a ir a Deus. Somente sangue de Cristo Jesus, o sangue puro do Cordeiro, nos permite termos acesso a Deus Pai. E Ele viveu assim, como uma ponte. Ponte para que todos pudessem passar para o lado da vida, para o lado de Deus. Eu desejo imensamente, igreja amada, que vocês sejam essa ponte. Seja essa ponte, irmãos. Para sermos ponte, o que precisa acontecer? A ponte, as pessoas precisam pisar na ponte. Não tema ser pisado pelas pessoas. Jesus Cristo foi pisado, foi xingado, foi maltratado, mas Ele fielmente seguiu a vontade de Deus. Por isso você, amado irmão, você também. Não importa ser pisado. Porque a ponte precisa ser pisada para que a pessoa possa passar para o outro lado. Você já deve ter visto um vídeo nos reels do Instagram, talvez, em alguns vídeos por aí, de uma criança que está ali levando a tua irmã e a irmã não conseguia passar para o outro lado porque tinha lama e o menino ele se deita para que a irmã ou o irmão passe por cima e passe para o outro lado. Por que isso foi possível? Porque aquela criança entendia. Até uma criança entendeu que ela não tem força suficiente para poder suportar a lama ou para suportar aquela situação. Então, ele se dispôs o seu próprio corpo para que pudesse pisar e passar por cima e passar para o outro lado. Amado irmão, é isso que nós precisamos fazer, é isso que Cristo fez por você, é isso que nós, como povo de Deus, precisamos trabalhar em nossa vida. Mesmo que seu orgulho seja ferido, mesmo que sua vida seja maltratada, não se importe, porque você está sendo ponte. Você está conectando pessoas, a Cristo Jesus. Você acha que o fato de eu ser pastor, eu sou sempre o bonzinho da história? Não, irmãos. Tem momentos que eu fico com raiva. Tem momentos que eu posso ficar com ódio também. Mas, irmãos, eu tenho que controlar, domínio próprio, frutos do Espírito. Eu tenho que tomar o meu corpo, como Paulo fala, esmurro o meu corpo e induz a escravidão, não deixe com que a carne venha à tona, para que o Espírito permaneça resistente e perseverante em nós. Irmãos amados, por exemplo, nós precisamos baixar ou tirar os muros que há em nossa igreja. Não é literalmente tirar os muros que há na igreja, não, tá, irmãos? Mas há muros invisíveis dentro da igreja. Há muros invisíveis que cada um aqui tem construído. Há muros invisíveis aqui, irmãos. Há muro invisível que eu também construí. Para que haja um relacionamento puro, para que nós tenhamos um relacionamento intenso verdadeiramente em Cristo Jesus, nós precisamos derrubar as muralhas. As muralhas que há em nós, para que possamos nos relacionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Irmãos, como é difícil para nós irmos para os Estados Unidos, não é?
O passaporte brasileiro ainda não permite entrarmos nos Estados Unidos de forma mais fácil, né? Nós precisamos pegar visto, né, no consulado americano. Eu já vi tanta história de gente falando que foi humilhado lá, né? Por quê? Por que fazem isso? Porque não querem qualquer tipo de pessoa entrando nesse país. É uma forma, é uma muralha que as pessoas colocam, né? Não teve um tempo atrás que o Trump também colocou muralha entre Estados Unidos e México, né, na fronteira? É um muro, né? Por que precisamos de visto para certos países? Porque eles estão colocando muros para que a gente não entre. Não quer qualquer pessoa lá. Mas, irmãos, a igreja não pode ser assim. A igreja não pode colocar muros impedindo as pessoas chegarem a esse lugar. Nós temos que derrubar as muralhas que há em nós, derrubar aquilo que está como um impedimento daqueles que podem vir à igreja. Porque senão isso não é igreja, irmãos. Isso aqui é uma panelinha, vai virar uma panelinha de pessoas que gostam das mesmas coisas, que curtem as mesmas coisas, das mesmas classes sociais e vão ficar nessa. Não, irmãos, isso não é igreja. A igreja, irmãos, está livre de qualquer classe social, de qualquer cor e raça. Isso aí, a gente não pode nem pensar nessas possibilidades. Esse é o lugar onde todos aqueles que desejam adorar a Deus devem estar presentes. E nós devemos abrir as portas, escancarar as portas para que eles possam entrar. E por isso, amados irmãos, eu desejo que vocês sejam como Barnabé. Até pensei, no ano que vem, né, quando nós efetivamente iniciarmos alguns trabalhos da igreja, colocar o ministério da recepção da nova família, de novos membros, como o ministério Barnabé ou o ministério Ananias. Aí eu pensei, né? Uma ideia, tá? Por quê? Para que você se lembre. Você vai lembrar de Barnabé. Barnabé, nossa, é aquele que recebeu Paulo quando todos rejeitavam. Ananias, é aquele que mesmo com medo foi lá, obedeceu ao Senhor e trouxe, agregou Saulo para a comunidade. Eu desejo que vocês sejam assim. A nossa igreja tem que ser assim. Se a nossa igreja não abrir as portas, se nós não desobstruirmos as muralhas espirituais escondidas que há em nós, nós não poderemos receber essas pessoas. E por isso, irmãos, seja uma ponte, seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção, amado irmão. Eu desejo, no fundo, no íntimo do meu coração, ser um canal de bênção para todos vocês. Não somente para todos vocês, mas todos aqueles que pisarem os pés dentro dessa igreja. Para aqueles que realmente querem conhecer Cristo Jesus, eu desejo também ser a ponte com Barnabé e com Ananias. E que você também seja usado como uma grande ponte para a obra do Senhor. Como uma grande ponte para auxiliar vidas, a fim de que conheçam mais intimamente Cristo Jesus. O verso da palavra de hoje, para terminar a palavra, 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Imagina, irmãos, em tempo de perseguição, em tempo de adversidade, a gente pensa, a igreja não vai mais crescer. Mas, irmãos, a igreja continua crescendo. Glória a Deus. A igreja continuou crescendo. Glória a Deus. Isso é o que, irmãos? É sinal do mover do Espírito Santo. A adversidade não vai nos impedir de adorar a Deus. Os problemas que você tem na sua vida não vai te impedir de adorar ao Senhor. Eu aprendi de um pastor, que ele falou que toda manhã ele dizia assim: não vou deixar ninguém tomar a minha alegria no Senhor. E hoje vou viver feliz. Toda manhã ele disse que repetia isso. Irmãos, no começo eu pensei, nossa, que ridículo. Para quê? Mas quando eu fui percebendo, eu falei, poxa, é verdade. Porque as situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia,
todas as coisas, né, como adversidades, problemas, você fala, poxa, vai tomando a alegria que você tem do Senhor, né? Vai distanciando essa alegria. Mas quando nós temos esse coração de que ninguém vai tomar a alegria que está no Senhor na minha vida, isso fica de forma mais perene em nós. E por isso, amado irmão, nessa manhã, não deixe com que a adversidade tome a sua alegria no Senhor. Não deixe com que os problemas que acontecem no seu dia a dia tomem a fé e a convicção que você tem no Deus Pai. Porque a palavra diz, a igreja na verdade tinha paz. Irmão, que paz é essa? Tinha adversidades, tinha perseguição, tinha morte. A gente sabe a história da igreja primitiva. No início da igreja, quantas pessoas tiveram que ser martirizados, queimados como uma tocha dentro do Coliseu, sendo devorado por leões. Mas a palavra diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. E a palavra segue dizendo, e no conforto do Espírito Santo. Isso quer dizer o que, irmão? A adversidade vai continuar na sua vida, dificuldade você terá continuamente na sua vida, mas a palavra diz, quando você teme ao Senhor, você tem o conforto do Espírito Santo e que te faz crescer espiritualmente todos os dias. Irmão, é a adversidade que te faz crescer, lembre-se disso. Porque a gente diz para certas gerações, geração Nutella. Por quê? Não sabe enfrentar adversidades. Não está acostumado com dificuldades. E por isso, qualquer problema, está ali chorando. Como é que eu vou fazer? Lamentando sobre a vida. Mas aquela geração raiz, ele diz, aquele é raiz. Por quê? Independente do problema, ele busca a solução. Ele busca resolver aquela situação. É isso que você precisa entender, irmão. Nós não podemos ser Nutellas espirituais, mas tenha uma raiz forte, fincada na palavra de Deus, para que mesmo diante da adversidade, você cresça, irmão. A adversidade te faz forte, as dificuldades te encorajam, como a palavra de hoje nos mostra, Paulo pregando ousadamente, independente do que as pessoas achavam da figura de Paulo, ele estava de forma ousada, levando a palavra do Senhor. Por isso tenha isso no seu coração, nessa manhã. Eu não vou me alongar mais, irmãos, vou encerrar a palavra de hoje aqui. Vou pedir para a irmã Ária tocar um fundo de louvor aqui. Irmãos, a palavra de hoje nos mostrou o quê? A guerra espiritual está na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E mesmo diante das dificuldades, você, irmão, você, irmã, não olhe para as pessoas. Olhe para o Senhor. Quando as pessoas te condenarem, não olha para aquela condenação, para o seu passado de isolamento, não. Olha para a graça de Deus. Porque você sabe, poxa, graça tamanha transformou a minha vida. Senhor, muito obrigado. As pessoas, ao me condenarem, só vendo o quanto era ruim, quanto era vil, mas agora, pela graça de Deus, eu fui transformado, fui moldado para viver em Ti. Glória a Deus, eu mudei minha vida, Senhor. As pessoas ainda não creem que eu mudei, mas eu tenho certeza de que o Senhor trará também a eles esse mesmo coração que eu tenho. E por isso, amado irmão, você seja canal de bênção. Seja você o Barnabé, seja você Ananias. Não pense apenas na sua vida espiritual, mas construamos juntos a igreja do Senhor. A igreja é edificada pela união dos irmãos. A igreja será cada vez mais forte pela união do povo de Deus. É isso que nos faz forte.
para que, como Paulo, ousadamente pudesse levar a palavra de Deus na sinagoga aos helenistas. E assim mesmo, diante de toda essa perseguição, vemos a igreja crescendo. A igreja crescendo cada vez mais. Por quê? A palavra diz: o conforto do Espírito. Conforto do Espírito. O Espírito Santo traz-nos conforto, irmão. Mesmo em adversidade. Mesmo na dificuldade. Fazendo com que você o quê? Cresça todos os dias. Cresça espiritualmente. Ao crescer espiritualmente, irmãos, você crescerá também profissionalmente. Ao crescer espiritualmente, irmãos, você será uma pessoa muito mais madura no seu relacionamento, no seu dia a dia. Porque o Espírito Santo é que reina sobre a sua vida. E que esse coração permaneça durante uma semana e para toda a eternidade sobre a vida de cada irmão. Não deixe com que a apatia espiritual tome conta da sua vida, mas busque o Espírito de Deus, para que a alegria que toma conta daquele que fora salvo permaneça todos os dias, reinando e dirigindo os seus passos. Oremos. Senhor Deus, a palavra de hoje nos mostra mais uma vez que Paulo, mesmo diante das adversidades, ele não desistiu, ele permaneceu e ele perseverou. Mesmo diante de olhares críticos, de condenação, ele continuou ali, Senhor Deus, porque ele entendia a obra que Cristo Jesus operara sobre si. E assim também, da mesma forma, Senhor, queremos que o povo da igreja Shinam, o povo dessa comunidade, viva assim, Senhor. Viva para a glória de Deus, persistindo e perseverando, mesmo diante das adversidades, sabendo que Deus trará o conforto à nossa vida. Sabendo que Deus trará Cristo Jesus continuamente em nós, para que seja o canal, a ponte de bênção, e que também sejamos assim, ó Pai, aqueles que seguem o exemplo de Cristo Jesus, sendo pontes, sendo canal, para interligar pessoas a Ti. É o que nós pedimos, Senhor, mais uma vez. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.